Fala galera, sejam todos bem-vindos ao quinto episódio da série sobre a API RESTful com Node.js. Eu sou Gustavo Mafra e esse é o canal MafraTech. No episódio de hoje, vamos implementar a autenticação, do usuário no nosso back-end. Mas antes de começarmos a implementar, vamos falar um pouco sobre o modelo que nós vamos utilizar para poder fazer essa autenticação. Nos sistemas web mais antigos, como tínhamos, como a gente já viu nas aulas anteriores, que a gente tinha um mesmo back-end, onde a gente fazia uma requisição, e essa requisição ia para um back-end e ele mesmo retornava um HTML com a resposta para o usuário, então era bastante comum utilizarmos a autenticação por sessão. Então no momento em que o usuário, o cliente, ele fazia tentava um acesso a uma aplicação, a algumas rotas, era verificado se esse usuário tinha uma sessão válida, se ele poderia acessar aquela rota, e se ele tivesse autorizado, se ele tivesse autenticado, então ele poderia acessar. E no momento em que ele não tivesse, por exemplo, ele não tivesse, se ele tentasse acessar uma rota sem realizar um login no sistema, então essa requisição era barrada para ele. Ele recebia de repente uma mensagem informando que ele precisaria estar logado, que ele deveria fazer o login. Nos modelos mais atuais, onde a gente tem essa separação de back-end e front-end, onde utilizamos a API, então é mais comum realizarmos autenticação via token, onde o back-end ele vai prover para o front-end um token de acesso, não uma sessão válida, certo? Então, como a gente pode ter vários, um único back-end para várias aplicações, a gente vai ter uma rota de autenticação, a gente vai gerar esse token e disponibilizar para o nosso front-end, e a cada requisição que ele for fazer nas rotas da aplicação, a gente vai verificar se esse token existe, se o token é válido, se ele pode realizar um acesso àquela rota, beleza? Então a gente pode ter um único back-end, a gente pode fazer com que ele se comunique com várias aplicações, com vários front-ends, dependendo apenas que o front-end tenha um token válido para o acesso dessa aplicação. Para realizar a autenticação do nosso usuário via token, nós vamos utilizar uma biblioteca chamada JSON Web Token. Então vamos instalar ela aqui no nosso back-end, certo? E o que ela vai fazer? No momento que a gente for autenticar nosso usuário, e ele puder ter acesso ao nosso sistema, a gente vai utilizar essa biblioteca para que ela pegue algumas informações e gere um token de acesso para a gente. E a gente vai disponibilizar esse token para que o front-end possa acessar. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer com essa nossa mudança, nós vamos alterar um pouco o nosso modo de usuário. Porque hoje a gente fez de uma forma onde quando a gente vai criar um usuário, a gente faz um before save, que a gente colocou um hook, para que ele possa criptografar a nossa senha de acesso, certo? Então agora nós vamos fazer uma função, vamos chamar ela aqui de check password, e nós vamos receber aqui um password, a senha do usuário, e nós vamos utilizar ela para a gente retornar se a senha que a gente está informando no momento do login é compatível, é a mesma senha referente é a mesma senha que foi cadastrado pelo usuário. Então o que nós vamos fazer nela é dar um return bcrypt.compare, e nós vamos passar aqui o password que a gente está utilizando, e no segundo parâmetro vamos usar o this.password hash, certo? Então nesse momento password, escrevi errado aqui. Então essa função ela vai pegar a senha que a gente está informando no momento do login, e ela vai comparar com o password hash. Então ela mesmo vai criptografar a senha que a gente passou e ver se as duas senhas batem.
O próximo passo que nós vamos fazer é criar um arquivo de configuração para a geração do nosso token. Então no diretório config, vamos criar um arquivo chamado auth.js, certo? E nele nós vamos dar um export default de um objeto. E nesse objeto nós vamos ter um secret, que vai ser uma string aqui, e vamos ter o expires in, né, que vai ser outra string. No expires in a gente vai passar a quantidade de dias que o nosso token vai ser válido, certo? Então a gente pode colocar aqui um setD. E o secret a gente vai gerar um hash e esse hash vai ser utilizado para gerar o nosso token. Então, para que outra pessoa, né, outra pessoa externa à nossa aplicação consiga gerar um token válido, né, um token válido para o acesso do nosso back-end, ele vai ter que ter esse secret também. Então, para gerar um secret, o ideal é que os secrets sejam informações fortes, né? Então vamos vir aqui no Google e colocar aqui hash generator. E no primeiro link aqui a gente tem esse MD5 hash generator. Vamos acessar ele e o que a gente precisa? Né? A gente vai colocar uma frase, uma palavra e vai ser gerado para a gente um hash. Então vamos colocar aqui back-end receitas app, né? E vamos dar aqui um generate e ele gerou aqui para a gente um hash, beleza? Então para que outra pessoa gere esse mesmo hash, vai ter que ter acesso a essa mesma informação. Então vamos pegar esse nosso hash, copiar ele e colar aqui. Mas antes de continuar, vamos isolar logo essa informação, né? Porque ele, por ser uma informação sensível, não é interessante que a gente deixe aqui dentro do nosso arquivo de configuração. Então vamos jogar ele para dentro do nosso arquivo de environment. Então vamos colocar aqui secret underline token e ele vai ser esse hash que a gente acabou de passar, certo? Então vamos voltar aqui no nosso auth e vamos chamar ele process.env.secret underline token, beleza? E aqui a gente já consegue isolar, né, um pouco essa informação aqui proteger um pouco mais essa informação do nosso secret. Agora vamos criar o nosso controller que vai ser responsável por realizar a autenticação do nosso usuário, né? O ideal é que a gente não crie essa autenticação dentro do user controller, né? A gente cria um controller específico para que faça a autenticação. Então vamos criar aqui um auth controller.js, né? Porque o bom é que a gente sempre isole, né, cada responsabilidade em um controle. Então, no caso da autenticação, a gente precisa de um controle somente para fazer a autenticação do nosso usuário, certo? Então, vamos dar aqui um import user from models/user. Vamos criar aqui class auth controller e dar um export default new auth controller, certo? E aqui no nosso auth controller a gente só vai ter um único método, que vai ser o create, né? Porque a gente só quer aqui nele, a única intenção que a gente tem é em criar o nosso token. Então vamos ter aqui o request response e vamos começar fazendo o seguinte. A primeira coisa que a gente vai fazer é desestruturar o nosso request. Na verdade, a gente vai desestruturar o request.body, beleza? E aqui a gente vai pegar o e-mail e password. E aqui a gente vai agora, como primeiro passo, nós vamos verificar, né, se existe algum usuário com esse e-mail. Então vamos dar um const user, vai ser igual ao await user.find1 e aqui a gente vai passar o where e-mail, né, como
como o nome, né, do campo é e-mail, né, e a gente desestruturou aqui também e-mail, então a gente não precisa passar e-mail, dois pontos e-mail. A gente já suprime ele aqui no objeto, beleza? Então a gente vai verificar, né, se não user, né, se ele não achar o usuário, nós vamos dar aqui um retorno para o usuário, um return response ponto status 401 ponto JSON, passando aqui um erro para ele. Usuário não encontrado. Beleza? E se a gente encontrar o usuário, né? Então, se a gente encontrar o usuário, a gente vai verificar se a senha que ele informou é uma senha válida. Então, se não, né? Vamos negar aqui await user.checkPassword, passando aqui o password. Passando o password. Então, a gente vai retornar também um erro. Response.status também 401 ponto JSON senha não confere. Beleza? Bom, então se a gente encontrou, né, um usuário com o e-mail que a gente passou e o password também foi válido, então a gente vai retornar aqui, né, vamos autenticar esse usuário. Então vamos começar desestruturando esse usuário, certo? Para que a gente pegue somente alguns dados dele, né? Então nós vamos pegar aqui o ID, vamos pegar o name, vamos pegar o e-mail, vamos passar também, retornar também o status. Acho que só isso. Não, nem o status precisa. Vamos retornar somente o ID, o name e o e-mail, certo? E aqui a gente vai dar um return response.json. E nesse JSON a gente vai passar, vamos passar um user, né? Que ele vai ser um objeto que a gente vai passar o ID, o name e o e-mail. Na verdade, a gente nem precisa desestruturar aqui esse e-mail, né? Já que a gente já recebeu ele, a gente desestrutura somente o ID e o name, certo? E uma outra informação que vai ser o token, beleza? E esse token, como é que ele vai ser, né? Nós vamos importar, começar aqui importando JWT from JSON Web Token, beleza? E vamos também dar um import em auth-config from config auth, certo? Bom, então o token, né, que a gente vai retornar, ele vai ser um jwt.signin no primeiro parâmetro, né? Se a gente vier aqui, ó, no primeiro parâmetro a gente vai passar um payload, né, que é o que? Esse payload é a informação que a gente quer guardar do usuário dentro daquele token, né? Porque o token ele vai ser um hash gigante e a gente vai guardar algumas informações do usuário dentro dele. Então, a única coisa que a gente precisa nesse momento guardar é o ID. Então, vamos guardar aqui o ID do usuário e no segundo parâmetro, a gente vai passar o secret key, né? Nosso segredo. Então vai ser authconfig.secret, beleza? E no terceiro parâmetro a gente vai passar algumas opções, né? Então uma das opções que a gente vai passar vai ser o expiresIn, que vai ser o authconfig.expiresIn, beleza? E existem outras opções que a gente pode estar passando aqui, como algoritmo, encode, etc. Mas no momento as únicas informações que a gente precisa retornar são essas. Então, coloquei o ponto e vírgula errado aqui, ponto e vírgula cá. Então vamos salvar aqui. Eu já estou aqui com o meu Docker rodando. Então agora eu vou rodar o meu back-end, vou dar um Docker Compose up.
esperar aqui para buildar, para iniciar nosso back-end. E eu vou pegar aqui também o meu Insomnia. Deixa eu ver. Isso, está tudo funcionando, né? Nosso back-end já está rodando. Então, aqui no meu Insomnia, eu vou criar um novo diretório, né? Um new folder. E eu vou chamar ele de auth, beleza? E nele eu vou criar um novo request chamado login. E ele vai ser do tipo post. E eu vou colocar o body dele no formato JSON, certo? E na nossa URL vai ser localhost 2.3000 barra, vamos chamar de barra auth. Eu ainda não defini essa rota, vamos voltar aqui no nosso código. E no arquivo de routes, vamos começar aqui importando import auth controller from .app/controllers/auth controller, certo? E vamos dar aqui um routes.post, vamos chamar ele de /auth e vamos passar aqui o auth controller.create, certo? Vamos salvar. Ele deu um probleminha aqui. Ah, tá. Pronto. Ele aqui deu um probleminha, né? Porque eu somente iniciei o meu Docker, né? Só que como eu instalei uma dependência nova e além disso também eu criei novas variáveis de ambiente, a gente vai ter que vamos ter que dar um rebuild no nosso container, né? Então, deixa eu parar ele aqui. E nós vamos dar agora um Docker Compose up passando -b, né, para a gente rebuildar e instalar essas novas dependências dentro do nosso container. Então vamos aguardar um pouquinho aqui. Pronto, agora que já instalamos nossa dependência, vamos voltar aqui no nosso Insomnia, certo? Então já criamos aqui a nossa rota auth e no nosso body aqui, vamos criar o JSON, vamos colocar e-mail, que ele vai ser, o e-mail que eu cadastrei foi lgmafra@gmail.com e o password, deixa eu lembrar aqui, eu coloquei de 1 a 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no momento que a gente der um send, vamos aguardar. Deu algum probleminha aqui. Ele está nos retornando um errinho aqui, né? Falando aqui, ó, que o secret ou private key must have a value, né? Então, essa informação aqui do secret que a gente está passando, ele não está retornando o valor que deveria, né? Como a gente colocou, né? Está usando aqui o process.env e a gente não inicializou, né, o nosso .env. A gente instalou a biblioteca, estamos utilizando ela aqui, né? Porém, essa importação aqui é válida somente para esse arquivo database. Então, vamos vir aqui no nosso server.js e na primeira linha, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é dar um import .env/config, beleza? Então, com isso aqui, né, já que no primeiro arquivo a gente tem esse acesso, nos demais aqui a gente já consegue, nas rotas, por exemplo, a gente já consegue ter acesso aos arquivos do environment que a gente criou. Então vamos, né, trazer aqui novamente o nosso Insomnia e se a gente der novamente um send, ele agora já retornou para a gente a informação, né? Ele já retornou qual é o usuário que está logado, né? Que a gente passou 3 informações, que é o ID, o name e o e-mail. E também ele já passou aqui para a gente o token, né? Onde ele gerou um número bem randômico aqui, um número não, uma string, né? Bem randômica com várias informações aleatórias. E essa informação aqui, ela é baseada, né? Ele gera esse hash com base no nosso secret que a gente passou e no algoritmo, né? Que o algoritmo padrão é o SHA-256, beleza? Então aqui agora essa informação que a gente vai precisar transitar, né, dos front-ends que a gente tiver para essa aplicação para o back-end
para a gente se manter conectado, né? Se manter autorizado a utilizar os endpoints do back-end. Agora que a gente está com a nossa autenticação da aplicação funcionando, né? A gente já consegue retornar aqui, logar o nosso usuário, retornar o token de acesso. A gente precisa proteger as nossas rotas, né? Porque até o momento, rotas como, por exemplo, aqui list, show, até o mesmo update, elas vão ser ideais apenas para usuários que estejam logados no sistema, né? E não para qualquer pessoa, para que qualquer pessoa tenha acesso, beleza? Então, vamos vir aqui nas nossas rotas e uma coisa que a gente vai utilizar para poder fazer essa proteção de rotas vai ser uma coisa chamada middle, né? Um recurso chamado middle, que é o que? Ele basicamente vai ser um interceptador, onde ele vai processar alguma coisa e, a depender, ele vai continuar o processamento da rota que a gente solicitou ou não, beleza? A gente pode ter um middle local, onde na nossa rota aqui, né? Por exemplo, aqui users, a post de users, a gente poderia ter um middle aqui chamado, de repente, uma classe chamada validator, e dentro dela tivesse um método chamado validate create, por exemplo, né? Então isso aqui seria um middle local, né? Que ele seria utilizado apenas nessa rota. Então, no momento que a gente acessasse o post de users, ele iria entrar nessa classe validator, tentar validar aqui fazer alguma validação do usuário, e se fosse tivesse ok a validação, ele continuava aqui para a rota de usercontroller.create, né? A gente poderia ter vários validadores aqui, vários middles nessa rota, né? E outra situação em que a gente tem os middles são os middles globais, né? Que no caso seria quando a gente usar aqui, por exemplo, routes.use. Então aqui a gente vai ter um middle global. Então tudo que vier aqui, a gente vai ter, vamos seguir basicamente, né, a ideia de uma função, né, com request e response. Porém, além do request e response, nós vamos ter também o next, que como eu posso dizer, ele vai ser uma função, né? Vai ser uma função que vai vir junto aqui na requisição e ela vai dizer para a aplicação continuar. Então, por exemplo, se a gente criar aqui um middle, né? Antes de todas as minhas rotas aqui, né? Somente a routes. A auth está antes dela. Então, se eu der aqui, por exemplo, o console.log entrou no middle, beleza? E eu salvar aqui e chamar aqui o meu insomnia. E qualquer uma rota que eu chame aqui, ó, ele vai parar, tá vendo? Ele vai ficar executando. Porém, ele emitiu o nosso console.log, certo? Só que ele precisa, a gente tem um next ali, a gente precisa chamar o next, dar um return next, beleza? E aí sim ele vai continuar o processamento. Então se eu vim aqui novamente na minha list, ele agora processou, tá vendo? Ele retornou os dados e ele também deu a mensagem de entrou no middle. E outra coisa importante para a gente analisar é o seguinte: esse middle ele só vai funcionar das rotas, né, abaixo de onde a gente declarou. Então, se a gente vier aqui, por exemplo, no nosso login e fizer o login novamente, né, ele logou, né, porém ele não deu aqui o nosso console, né, ele não, esse entrou no middle é da requisição anterior. O que a gente usou para fazer o login, ele não entrou nesse nosso middle aqui, beleza? Bom, então para isso, vamos dentro da nossa pasta app, vamos criar uma nova pasta aqui chamada middles, beleza? E aqui vamos criar um arquivo chamado auth middleware.js, beleza? Bom, nesse arquivo, nesse auth middleware, a gente vai começar dando um export default na função, né? Que ela vai receber request, response e next, né? Como a gente viu agora ali no exemplo, certo? E o que a gente vai fazer?
Aqui a gente vai ter que esperar vir do nosso back-end, né? A gente vai passar nos headers da nossa requisição o token de acesso da aplicação, beleza? Então a gente vai dar aqui um const auth header, que vai ser igual, faltou aqui a seta, né, que a gente está criando um arrow function, e essa auth header ela vai vir de request.headers authorization, beleza? Dentro, né, dos headers da nossa requisição, a gente vai ter aqui um header chamado authorization. Então, se a gente der aqui, ó, um console.log em auth header, beleza? E eu já vou colocar aqui também um next nela, return next, para a gente ver o que está acontecendo. Vou voltar aqui nas minhas rotas e eu vou dar um import auth middle from ponto barra app barra meters barra auth meter, beleza? E nesse app.use eu vou remover esse exemplo que a gente colocou aqui e vou passar aqui o auth meter. Então, vou salvar e vou vir aqui no meu Insomnia novamente, certo? E como eu falei, né, no momento que a gente der um send, eu vou vir aqui na minha list, vou dar um send, beleza? Ele executou, normal. Porém, onde ele deveria vir a informação do auth header, ele veio com o command defined, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente vai pegar no nosso header aqui, ou a gente pode criar um header aqui, né, chamado authorization, e aqui, vou voltar aqui no meu login, eu vou copiar esse token. Para a gente não ficar toda hora copiando esse token gigante, eu vou criar aqui no nosso Insomnia tem aqui um no environment, eu vou criar aqui manage environment, e dentro das chaves aqui, eu vou criar uma chave chamada token, dentro do nosso objeto, e o valor que eu vou passar aqui para ele vai ser esse nosso token que a gente tem ali no nosso login, beleza? Então, eu voltando aqui no meu list, então o authorization aqui no header, ele seria do tipo bearer espaço token, beleza? Então, se a gente der aqui novamente um send e voltar aqui, ele já mostrou para a gente aqui, né, o que veio dentro de authorization, que é o bearer e o token que a gente passou, certo? Outro canto que a gente pode fazer, né, ao invés de a gente ficar criando aqui o header, vamos excluir ele aqui e vamos vir aqui em auth, beleza? Na aba auth, e vamos habilitar aqui o bearer token, beleza? Então a gente só precisa passar aqui o token, né, a nossa environment que a gente criou, e quando o Insomnia fizer o request, ele mesmo vai se preocupar em criar aquele header authorization. Se a gente der um send, ele veio novamente a mesma informação, tranquilo? Bom, então voltando aqui no nosso auth meter, né? Então o que a gente pode começar fazendo? Se não vier aqui um token, né? Se a gente não fornecer um token e não tiver um auth header, então a gente já pode aqui dar um erro, né? Retornar um erro para o usuário. Response.status 401, né? Que é de não autorizado, e retornar um JSON com um erro. E o erro a gente pode botar a informação aqui, token não fornecido. Beleza? Bom, tranquilo. Então, se o usuário... agora, se a gente enviar aqui novamente, né, for fazer a requisição, né, e vamos tirar aqui esse token, né, vamos remover aqui esse token e tentar acessar novamente. Ele passou. Na verdade, vamos tirar a autenticação, né? Então, ele deu aqui, porque até o momento ali a gente não está validando ainda o token, a gente só está vendo se tem ou não. Então, se a gente tirar, né, a autorização,
e tentar acessar, ele vai dar para a gente aqui um token não fornecido, beleza? Vamos botar novamente aqui o bearer, vamos chamar aqui o token. E o que a gente vai fazer agora é o seguinte, a gente vai verificar, né, vamos verificar se o token que a gente está passando é um token válido, certo? Então vamos começar fazendo o seguinte, vamos dar aqui um import jwt from JSON Web Token. Vamos também dar um import em auth config from config auth. E vamos também vamos utilizar aqui também uma biblioteca chamada Promissify, né, que ela está from utils, ela está dentro de utils. Dentro de útil, Promissify, beleza? Essa biblioteca útil ela já está incorporada dentro do Node, então a gente não precisa instalar. E agora vamos fazer o seguinte, se a gente tiver, né, esse nosso auth header, a gente vai começar desestruturando ele. Então const, vamos dar aqui um split, auth header.split, e como a gente viu, né, aqui, um pouco antes aqui, o que ele retorna dentro do auth header é a palavra bearer e o token. Então a gente vai pegar esse auth header e dar um split nesse espaço, né, que é entre uma palavra, entre o token e a palavra bearer, beleza? Então a gente vai desestruturar isso aqui dentro de um array. Como a gente não precisa, né, quando a gente desestrutura, ele viria aqui bearer e depois o token, né? Como a gente não vai utilizar o bearer, a gente pode suprimir essa informação aqui e aí a gente só passa a vírgula, beleza? E no segundo argumento aqui do array desestruturado a gente passa a palavra token, certo? Então agora a gente vai botar aqui um try catch, beleza? Dentro desse try catch, se ele não passar, né? Se ele cair no catch, significa que o nosso token é inválido, né? Então, por algum motivo esse token vem errado, ou ele não conseguiu, se ele não conseguir, né, validar, então a gente dá aqui um return response.status também 401, né? Já que é não autorizado, e .json, e aqui a gente vai retornar um erro token inválido. Beleza? Aqui a gente retorna token válido. Aqui dentro do nosso try, nós vamos fazer o seguinte, vamos criar uma constante chamada token decoded, beleza? E aqui vamos fazer o seguinte, dentro do JWT nós temos a função verify, né? Que ela vai receber aqui no primeiro parâmetro o token, no segundo parâmetro ela vai receber o authconfig.secret, né? O nosso segredo, e no terceiro parâmetro ela vai receber uma função de callback, né? Só que como essa utilização de callback não é tão interessante, o que a gente vai fazer é utilizar a Promissify, né? Que o que ela vai fazer? A Promissify ela pega uma função que tem como um callback, né, de retorno, e transforma ela numa função assíncrona, né, onde a gente vai poder utilizar o async await. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar aqui essa nossa função em async e vamos pegar aqui e usar o Promissify. Então await Promissify. Aí no Promissify a gente vai passar dentro do parâmetro dela o jwt.verify, né, a gente vai passar a função, né, que retorna o callback. Então no momento que a gente faz isso, a Promissify pega, né, essa nossa função de callback e transforma ela no async await. E para a gente passar os parâmetros, a gente vai chamar aqui depois, né, depois da chamada do Promissify, a gente passa um outro parênteses que vai ser o token e o authconfig.secret, né, nos parênteses, porque já que ela retorna
a Promissify ela retorna a função, então basta a gente passar aqui novamente os parênteses referentes à função que vai ser retornada pelo Promissify, beleza? Então, no momento que a gente faz isso, a gente vai ter aqui o nosso token, né, decodificado, e vamos dar agora aqui um console.log no token decoded, né? No token decoded, para a gente ver o que veio nele, e vamos dar aqui um return next, né? Que então, se tudo deu certo, né? Se a gente conseguir, o token é válido e tudo mais, a gente vai dar um return next para ele continuar o processamento para a rota em que a gente realmente quer acessar. Eu vou vir aqui novamente no meu Insomnia, né? A gente está aqui com o nosso token, né? Nossa rota list, e se eu der um send, ele agora retornou aqui para mim, né? Os dados, né? Então significa que meu token foi válido. E se a gente vier aqui e a gente for ver o que veio aqui no nosso token decoded, ele veio algumas informações. O ID, que foi o ID do usuário que a gente setou no sign-in, um IAT, né, que é uma informação que o próprio JWT cria, e o EXP, né, que no caso é o tempo de expiração desse token. Nesse caso, a única informação que vai ser importante aqui para a gente utilizar vai ser o ID, certo? Então, vamos fazer o quê? Vamos pegar essa informação de ID do token decoded, né? Token decoded, token decoded.id, beleza? Que é a informação que a gente quer. E nós vamos fazer o seguinte: a gente vai dar um request.userID vai ser igual ao token decoded.id. O que isso quer dizer? A gente está pegando esse ID do usuário e setando ele, né, dentro do user ID do nosso request. A gente está criando uma nova variável dentro do nosso request. Então significa que enquanto o usuário está logado, né, ele passar por esse middle e for para a rota em que ele precisa realmente ir, significa que a gente vai ter dentro do nosso request essa variável, né? Então vamos fazer um teste aqui. Vamos vir aqui no nosso user controller. Como a gente está usando ali o list, né? Vamos vir aqui o list é o nosso index. E eu vou dar aqui um console.log request.userID, beleza? Então se eu der aqui novamente um send, né, e voltar aqui, ele retornou aqui para a gente, né, o nosso ID do usuário, certo? Vamos vir aqui, ó, e fazer o seguinte. Esse é o list, né? Agora que nós vamos proteger nossas rotas, então vamos também na nossa rota show, vamos também chamar aqui o better e vamos passar aqui o token, beleza? Agora não tem vamos passar aqui o 96. A gente não tem o usuário 14, 96. Se eu der um send, né, ele retorna aqui pra gente. E no update. No update, vamos aproveitar e fazer o seguinte. Deixa eu remover esse console.log. E vamos fazer o seguinte. Na nossa roda de update, a gente está passando no parâmetro, né, o ID, beleza? Só que se a gente agora está trabalhando com o usuário logado, a gente não precisa mais dessa rota aqui, desse parâmetro. Então, a gente vamos salvar aqui o ID e vamos fazer o seguinte. Vamos voltar no nosso user controller e vamos fazer o seguinte. Ao invés da gente, no nosso update, né, ao invés da gente pegar aqui o ID de request.params, nós vamos fazer o seguinte. Quando a gente for pesquisar, vamos pesquisar direto de request.userID, beleza? Então, se o usuário ele vier até aqui, né, significa que ele pode acessar essa rota, né? Então, agora a gente vai puxar aqui, ó. Eu vou remover aqui esse ID. Eu vou vir aqui no JSON. Eu vou pegar aqui o password agora. Eu vou botar 1, 2, 3, 7, 8, 9, beleza?
E eu vou dar aqui um send. Ah, eu não botei o token, beleza. Significa que está funcionando. Vamos botar aqui o bearer e token. E eu vou dar um send, né? Ele alterou. Vou até alterar aqui, Gustavo Mafra 2, sei lá. Né? Ele alterou. E se eu vim aqui agora no nosso login, né? Eu vou tentar logar aqui novamente com a senha de 1 a 6. Ele não passou, tá vendo? E eu vou botar agora a senha que eu acabei de alterar. 1, 2, 3, 7, 8, 9. E se eu der um send, ele retornou novamente. Eu vou copiar aqui novamente esse meu token. E eu vou atualizar aqui nas nossas environments do Insomnia. Beleza? Ah, ele gerou o mesmo, por sinal. É, porque é o mesmo usuário. Beleza. E agora, para finalizar, né? A gente tem como rota protegida, né? Agora as duas rotas GET e a nossa rota PUT. Porém, a nossa rota de post, né? Que vai ser a rota de criação de usuários, ela não pode estar abaixo do nosso mirror de autenticação, porque ela vai ser uma rota pública, né? Ela vai ser uma rota que a gente vai utilizar para criar usuário. Então, se a gente quer criar um usuário, o usuário não pode estar autenticado, ele não precisa estar autenticado. A gente pode acessar a rota tranquilamente. Então, se eu vier aqui no nosso Create, eu vou criar aqui, vou chamar aqui Carlos, e vou criar aqui o e-mail carlos@gmail.com e vamos dar um send. Pronto, e ele criou para a gente aqui o usuário, né? Se eu vier aqui no list e der um send, ele veio, né? Trouxe a informação que a gente precisava. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse conteúdo, né? Onde nós criamos aqui a autenticação do nosso back-end, né? Protegemos ele utilizando JSON Web Token, que é uma tecnologia, uma forma de autenticação bastante utilizada hoje, atualmente, né? Espero que tenham gostado do conteúdo, né? Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, pois é muito importante para o crescimento do canal. Se ainda não for inscrito, se inscreva e ative as notificações para ficar ligado nos próximos conteúdos que estão por vir. Um grande abraço e até a próxima!